Linha de Python aqui e algo bem rápido, como retornar uma frase rapidamente, sem precisar printar ela. Isso usando uma função, no caso. Então, por exemplo, definido uma função qualquer, no caso, uma função, né? Se eu definir, por exemplo, vamos dizer que eu tenho algumas frases e eu vou colocar, por exemplo, frase 1 aqui. Essa frase 1, eu já vou definir ela. Vou colocar return dela aqui. Esse return vai ser um string, por exemplo. Vamos falar que é uma frase que sempre se repete e eu vou ter que colocar ela algumas vezes. Olá, seja bem-vindo. Pronto, defini a frase 1 aqui e aí ela já está aqui tudo certinho, né? Vou definir, por exemplo, a frase 2. Vou colocar return aqui. Adeus, volte logo. Então vamos falar que eu tenho essas duas frases aqui que eu defini como funções. Como eu não precisa, que eu faria para não precisar printar ela sempre, né? Vamos falar que tem um banco de dados de frases e eu estou usando palavras aqui. Então vamos falar que eu tenho uma situação em que o usuário ele sai, ele entra no programa e se eu quiser dar boas-vindas ou dar tchau para ele, digamos assim, vou printar uma situação, pode ser uma resposta de algum input dele também, mas eu vou printar uma situação qualquer aqui. Então se eu printar, por exemplo, tem até uma ideia melhor aqui. Eu vou chegar e vou perguntar username. Username. Vamos falar que é o nome do primeiro usuário aí. Então ele vai ter que entrar com input. Então, vamos falar que ele entra no programa aqui. Eu vou perguntar olá, qual o seu nome? Eu pergunto aqui para ele. Ele me responde alguma coisa aqui. E aí o que acontece nessa situação? Eu vou vir aqui, eu vou cumprimentar ele depois que ele responder qual é o nome dele, né? Então eu vou colocar aqui, ó, print, por exemplo. Então eu vou printar a função, vou retornar a função, que é por isso que eu fiz ela. Então vamos falar que a frase 1 vai estar aqui, eu vou estar retornando ela aqui, ó. Frase 1, fiz o retorno. E agora eu uso a vírgula aqui no print. E aqui eu falo, por exemplo, eu venho e uso, por exemplo, o nome que ele colocou aqui, né? Username 1. Pronto, ó. Nessa situação, o que ele vai fazer? Ele vai printar a frase 1 e vai username 1. E aí eu vou colocar, por exemplo, alguma outra coisa, por exemplo, que ele entrar aqui pra mim, né? Alguma outra informação. Então eu vou colocar username 1 interação 1, por exemplo. Vamos supor, né, uma situação hipotética. Eu venho com um input aqui para ele interagir comigo, só para dar um exemplo mesmo. E vamos dizer que quanto tempo você pretende passar no aplicativo? Alguma coisa bem hipotética mesmo. Beleza. Ele vai responder alguma coisa. E aí ele pode dar uma resposta, vai vir em string, né, no caso. Então, já que vai vir em string, eu posso usar com uma frase qualquer. E aí eu vou vir aqui, vou vir com o print de novo. E eu falo, por exemplo, ok, vírgula, invoco outra situação, dou um recall aqui, né, no nome dele, por exemplo, user name 1, agora vai falar o nome dele, né, e agora eu dou vírgula de novo, venho com mais uma frase, por exemplo, acredito que seja tempo o suficiente, e aí eu venho e dou vírgula de novo aqui, suficiente, e agora eu venho e entro com a interação dele, por exemplo, user name 1 interação 1. Pronto, eu tenho essa situação aqui, e aqui o que vai acontecer? Eu vou invocar a função 2. Então, frase 2. Olha quantos conceitos eu usei em uma situação só, né?
Então, bom, por exemplo, vamos dar um recall aqui, né? Eu defini uma função que chamava frase 1. O return dela, o que, que ele fala? Olá, seja bem-vindo. Defini uma frase 2, que o return dela é adeus, volte logo. E eu usei elas nos dois prints aqui. Eu não precisei escrever tudo isso, eu só usei frase 1, ali eu usei frase 2, aqui eu usei o input do usuário, aqui eu usei acredito que seja tempo suficiente. E uma coisa muito interessante é que tem que ver se está fechadinho aqui tudo certinho, ó. Os parênteses, tudo certinho. Então, vamos lá, vamos dar o run e ver se apresenta algum erro de debug. Olá, qual o seu nome? Vou colocar meu nome aqui, Gabriel. Olá, seja bem-vindo, Gabriel. Quanto tempo você pretende passar no aplicativo? Vou colocar aqui, geralmente o que a gente passa jogando, né? Umas 10 horas mais ou menos por dia. Ok, Gabriel, acredito que seja tempo suficiente, 10 horas. Faltou uma vírgula aqui, né? Porque ficou um pouco não sensitivo demais. Adeus, volte logo. E olha que legal, cara. Olha que programinha show de bola esse daqui. Foi usado vários conceitos de definir função, de retornar a função, de input do usuário, de usar a vírgula aqui nos prints para retomar informações. E, bom, é isso. Eu acho que em 5 minutos mais ou menos deu para dar uma boa revisada. Beleza?